Fala, gente bonita, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana do Inglês com a Bíblia. Eu tô muito feliz, meu coração tá explodindo de alegria por saber que tem tanta gente interessada e comprometida em aprender inglês com a Bíblia da melhor maneira, andando mais pertinho de Jesus. Que alegria! Mas antes de qualquer coisa, eu preciso começar esse vídeo te pedindo que você não me leve a mal. Se você me conhece, você sabe que eu sou muito transparente em tudo que eu faço. E agora eu preciso te falar uma coisa que talvez seja um pouco difícil para você ouvir. Talvez doa um pouquinho em você, mas presta atenção, fica aqui comigo. Quando você está preso em uma metodologia errada, em um padrão de aprender inglês, pode ser muito difícil para você aceitar que existe uma maneira melhor, uma maneira mais fácil de aprender. E, infelizmente, muitas vezes os alunos, você mesmo ou outros alunos de inglês, se tornam vítimas das escolas tradicionais, professores tradicionais de inglês que ensinam inglês aí no Brasil de uma maneira não ideal, vamos dizer assim. Você já ouviu alguém dizendo que chegou à fluência por causa das aulas de gramática? É claro que não! A maioria do pessoal sabe o verbo to be e olha lá! E é sempre a mesma história. O pessoal passa anos estudando inglês, chega na hora de comunicar, não sai nada. Chega na hora de precisar alguma coisa no hotel nos Estados Unidos, não sai nada. Pedir um prato no restaurante, não tem a fluência que precisa ter. É muito triste. E é exatamente por isso que eu criei a Semana do Inglês com a Bíblia, esse seminário totalmente gratuito, incrível, para você aprender inglês no conforto da sua casa. Mas tem uma coisa, você tem que se dedicar. Vou falar de novo, você precisa se dedicar. Esse método não é um método milagroso, tá? Quem faz milagre é só Deus, você sabe disso. Mas é um método abençoado, que vai mesmo te ensinar como aprender inglês com a Bíblia e da maneira melhor, que é andando mais pertinho de Jesus. Olha que bênção! Tá, mas quem sou eu para te ensinar tudo isso? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Teacher Dan, sou cristão, sou professor de inglês e eu tenho duas missões muito importantes aqui na Terra. Missão 1 é ajudar as pessoas a viverem uma vida mais íntima com Deus, onde quer que eu esteja ou elas estejam. E missão 2 é ensinar inglês para o maior número de pessoas. Por isso, o meu propósito aqui na Semana do Inglês é te mostrar que você pode aprender inglês até 2 vezes mais rápido, mesmo por conta própria. A única coisa que você precisa saber é saber como estudar. E é por isso que eu tô aqui, para te ensinar como você vai aprender inglês através da Bíblia e se chegar mais perto de Jesus no processo. Eu sei que você pode estar aqui por vários motivos diferentes. Talvez você queira aprender um novo idioma por realização pessoal. Talvez você queira aprender um idioma para poder se relacionar com Deus num idioma diferente. Já pensou nisso? Talvez você deseja viajar e se comunicar com segurança em outros países. Talvez você queira sair para missionar e levar a palavra de Deus para os cantos do mundo. Eu também recebo muitas mensagens de alunos que querem aprender inglês para terem melhores oportunidades de trabalho, um salário melhor. E também outros alunos que querem aprender inglês simplesmente para poder assistir um filme e entender o filme sem legenda. E ainda outros que querem aprender inglês para ter acesso a tudo que está aí na internet, material de qualidade, mas está só em inglês. Enfim, no final das contas, todos nós temos o mesmo objetivo: andar mais perto de Deus e usar o inglês com confiança, com fluência, para fazer aquilo que a gente quer fazer nessa língua maravilhosa. Por isso, eu criei o método Aprenda Inglês com a Bíblia, para ser essa ponte que conecta você com Deus através do inglês. E eu tenho muita satisfação de falar para você que eu já ensinei milhares de cristãos a aprenderem inglês com a Bíblia. E agora é a sua vez de usar esse método abençoado, de ter acesso a esse método abençoado para você aprender inglês através da palavra de Deus. Amém? Mas eu preciso do seu compromisso. Eu preciso que você fique aqui comigo até o final da aula, porque eu vou te mostrar 3 segredos. Isso mesmo, vou te falar de 3 segredos que os cursos e professores de inglês ou não conhecem, ou se conhecem, não querem te contar. E olha, eu preciso te dizer que o terceiro segredo é o mais importante. Talvez seja o mais importante para você que quer aprender inglês em tempo recorde. Sim, bem mais rápido do que você imagina. Bom, talvez você esteja aí se perguntando agora: Teacher Dan, esse método é mesmo para mim? Sim, esse método foi criado especialmente para você que é cristão e... Você está começando absolutamente do zero no aprendizado do inglês e você acredita que você vai precisar de anos e anos em uma escola tradicional de inglês para chegar à fluência do inglês. 2, para você que pensa que o inglês é uma língua muito difícil, é um bicho de 7 cabeças, é um gigante
e que você já passou da hora de aprender inglês. 3, talvez a situação mais triste. Você que já tentou de tudo para aprender inglês e nunca conseguiu. E olha de volta para você, olha para você no espelho e fala assim: o problema deve ser eu. Se você é uma dessas pessoas que se sente dessa maneira, eu quero te dar um spoiler do que ainda está por vir. A culpa de não ter aprendido inglês até hoje não é sua. E eu estou aqui para fazer com que você esqueça todas aquelas regras de gramáticas, todos os exercícios infinitos e todas as experiências negativas que você já teve com o inglês até hoje. O que você vai ver na Semana do Inglês com a Bíblia é diferente de tudo que você já viu na sua vida. Eu quero te dar um caminho totalmente novo para garantir que você não vai passar por essas experiências ruins novamente. E se você está começando agora, eu vou te garantir que você não vai entrar em nenhum caminho errado no aprendizado do inglês. E melhor de todas as coisas é que você vai fazer isso usando a palavra de Deus como instrumento de aprendizado. Não importa a sua idade ou o tanto de pessoas que já falou assim: ah, você não vai aprender inglês, você já passou da idade. Nessa semana abençoada, não vai restar dúvida de que você vai conseguir. E vai conseguir em um tempo recorde, vai conseguir 2 vezes mais rápido. Uma pergunta que eu sempre recebo dos meus alunos é essa: professor, como que eu vou fazer para aprender inglês com a Bíblia se tem alunos de inglês que passam anos e anos e anos e anos estudando e não conseguem se comunicar em inglês? Bem, como eu disse antes, o jeito que as escolas tradicionais ensinam o inglês está completamente errado e ultrapassado. Imagine a seguinte cena: você nunca teve aula de inglês, você chega ali na aula, o professor pede para você abrir o seu livro, ele dá a palestra dele, pede para você repetir ali o verbo to be e te ensina umas 5, 10 palavras separadas. Daí o que acontece? Você vai para casa, tipo assim, não entendi muito, mas vamos lá, deve ser assim mesmo, deve estar tudo certo. Você vai para casa, deixa o seu livro ali, dali 7 dias, você não tocou no inglês, você não ouviu nada de inglês, você não praticou, você não fez nada. Dali 7 dias, você volta para a mesma aula, você já esqueceu 80% daquelas coisas que você tinha aprendido antes. Isso se repete por anos e anos e anos. Mensalidades caras, você perde tempo, você perde dinheiro. E você, o pior é isso aqui, ó. Você chega no final do curso e você fala assim: não aprendi, deve ser um problema comigo, deve ser eu, só eu, porque as pessoas ao meu redor estão aprendendo e eu não aprendo. A culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Sabe de quem é a culpa? A culpa é desse sistema totalmente ultrapassado. Gente, não tem jeito de aprender inglês assim. Você se torna escravo das estruturas, das traduções, das palavras separadas. Você nunca vai aprender dessa maneira. E daí, depois de anos, você tenta começar a falar e daí o que acontece? Entre as estruturas gramaticais, as palavras separadas, travou. Não consegue falar, não consegue fazer nada. Isso já aconteceu com você? Calma, não precisa ser assim. Eu estou aqui para te oferecer uma nova chance. Um jeito completamente novo, eficaz e abençoado para você aprender inglês, fazendo o que você realmente gosta e te traz felicidade. E para te inspirar e te motivar ainda mais, eu quero te mostrar alguns dos testemunhos de alunos que já estão mais à frente no processo, desse processo que você está começando agora comigo, nessa Semana do Inglês com a Bíblia. Eu anteriormente havia feito vários cursos de inglês, tive professores particulares e tinha chegado à conclusão que eu, depois de tudo isso, não falava inglês. Então eu descobri o professor é um incentivador para nós sermos perseverantes, não desistirmos, ficarmos fortes e firmes para podermos usufruir de todo o ensino que ele tem nos dado. Você aprende inglês com a Bíblia, você aprende rapidinho, assim, porque você entende já pelo contexto. Você aprende inglês com música, olha que legal, né? Inglês com música. Você aprende a gramática sem estudar gramática, que é fantástico. Já estou lendo, já estou entendendo bem. Esse homem de Deus que está nos ensinando esta nova língua, eu agradeço a Deus e agradeço a ele também. Que bênção, não é mesmo? Imagina, eu tenho alunos hoje aprendendo inglês com a Bíblia de uma vez por todas. Ok, mas antes de entrarmos com tudo nesse conteúdo, eu quero te contar um pouquinho da minha história e como eu cheguei a inventar esse método que a gente vai apresentar aqui para você na Semana do Inglês com a Bíblia. Então, quando eu era adolescente, minha família tinha uma locadora de vídeos cristãos lá em Curitiba. E eu tinha acesso a vários CDs e filmes internacionais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aprender
um pouco das letras das músicas e traduzia palavras isoladas. Então, eu aprendi muito vocabulário só escutando músicas, certo? Cheguei, antes de ir para os Estados Unidos, eu fiz algumas aulinhas de inglês, peguei algumas dicas de gramática aqui e ali e coloquei aquelas regras gramaticais dentro da minha cabeça. Ok, mudei para os Estados Unidos. Cheguei aqui, não compreendia absolutamente nada. Por que isso? Você deve até saber, né? Porque regras gramaticais e palavras separadas não te trazem comunicação, não te levam à fluência do inglês. Existe uma diferença muito grande entre o inglês gramatical dos livros e o inglês da vida real aqui nos Estados Unidos. Mas você só vai aprender isso quando você chega aqui, infelizmente. Pois só depois de um tempo morando aqui nos Estados Unidos foi que eu percebi que o que importa mesmo é o contato diário com a língua e o contexto daquelas coisas que você está aprendendo. A verdade é que eu passei muito aperto, querendo falar coisas e não saía. Tinha aqui na minha mente, mas não saía da boca. Também coisas constrangedoras que aconteceram comigo aqui nos Estados Unidos por não saber a língua. E deixa eu falar uma coisa pra você. Eu estou aqui para garantir que você não vai passar pelas mesmas coisas que eu passei. Mas por que você pode confiar em mim para te ensinar inglês? Primeiro, como eu já te disse, eu sou cristão e um dos meus chamados na vida é levar as pessoas a um nível maior de intimidade com Deus. Também, eu sou um English lover, né? Eu amo a língua inglesa e eu amo também poder ensinar a língua inglesa, para o maior número de pessoas. Às vezes eu fico pensando no número de vidas que eu transformei só por ter ensinado a eles essa língua maravilhosa, tão essencial nos dias de hoje. Por isso, eu resolvi unir o útil ao agradável e criar a Semana do Inglês com a Bíblia. Mas eu já estou me adiantando um pouquinho da história. Deixa eu contar mais um pouquinho. Uma das outras coisas que eu fiz, porque eu queria ensinar inglês no nível mais alto, eu vim aqui para o Colorado e comecei a fazer um mestrado chamado TESOL. Chama assim, ó, TESOL. T-I-S-O-L. Falar em português. T-E-S-O-L. Que é Teaching English to Speakers of Other Languages. Vou falar mais devagar em português, que é ensinando inglês para falantes de outras línguas. Professor, mas por que o senhor quis fazer esse tipo de mestrado? Porque eu queria o melhor. Eu queria fazer o melhor mestrado para poder ajudar os meus alunos da melhor maneira. E isso foi o que eu encontrei. E também sou agraciado de ter um canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos e mais de 25 milhões de views. Imagina, 25 milhões de visualizações. Isso não é mim. Isso não sou eu. Isso é graça de Deus. Graça de Deus sobre a minha vida, poder ensinar inglês de graça para tantos alunos. Tá, então eu tenho todo esse background aí, né? De ter feito um mestrado na língua, já tá ensinando mais de 10 anos, já ter esse canal do YouTube, tá ajudando milhões de pessoas. Como é que eu cheguei na ideia do Aprenda Inglês com a Bíblia? Foi o meu pai. Meu pai sempre tentou aprender inglês, já fez curso presencial, já fez curso online, já tentou de tudo. E para ele, tudo que entra na cabeça, sai, vai embora. Meu pai também ama a palavra de Deus. Então eu pensei, e se eu juntasse o útil ao agradável? Lembra que eu sempre falo isso? O útil ao agradável. Juntar o aprendizado do inglês com as histórias que o meu pai já conhece. Será que vai dar certo? E daí foi isso que eu fiz. Eu peguei histórias da Bíblia, coloquei a metodologia que eu aprendi no mestrado, e aí surgiu a ideia do Aprenda Inglês com a Bíblia. Essa metodologia super nova que eu vou mostrar para você. Legal, não é? O que eu preparei para você nesse seminário é o que eu faço já, as regras, né? As metodologias que eu uso já há mais de 10 anos. E elas dão resultado. Como eu já te disse, milhares de pessoas já aprenderam com a minha metodologia do ensino. E aqui na Semana do Inglês com a Bíblia, eu não vou te dar umas aulinhas de inglês. Não, eu vou te dar um seminário para você aprender os passos de como aprender inglês com a Bíblia. E é importante falar para você também que você não vai ser cobaia, tá? Gente, eu já uso essa metodologia de aprender inglês com a Bíblia já há vários anos, então você não vai ser cobaia, você vai estar aprendendo uma coisa que eu já estou aprimorando e já tenho aprimorado há anos. Só para você ter uma ideia, os conhecimentos que eu vou te passar na Semana do Inglês com a Bíblia me custaram, porque foi no mestrado que eu peguei, né? Me custaram mais de $30 mil. E você vai aprender de forma totalmente simplificada e gratuita. Não é maravilhoso? E agora que eu já respondi as perguntas que eu falei que eu ia responder para você, vamos entrar nos 3 segredos. Gente, e aqui tá... Isso que a gente vai falar agora é muito importante, porque isso vai dar a base para as outras coisas que você vai aprender nas próximas aulas. Primeira coisa, input is king. Repete aí comigo. Input is
king. Isso significa o quê? Que o input é rei. O que é o input, professor? O input, que você fala em português, é input, né? A gente fala input. O input, ele é o que você escuta, é o que entra para dentro. Input. O que você escuta e o que você lê. E isso é rei. Por quê? Porque esse é o processo natural. Pensa aí quando você era um bebezinho, dentro da barriga da sua mãe. Tá? Você saiu da barriga da sua mãe, você não olhou para ela e falou assim, mamãe, ela ia morrer. Certo? O que aconteceu? Você olhou para ela e ela começou a falar com você, falou assim, ai, que coisa mais linda, ai, que bebê mais lindo, ai, como eu amo você. E você começou a fazer o quê? A falar? Não, você começou a escutar. E aí começa o processo de escuta. E daí o que aconteceu? Você ficou em silêncio, né? Você fazia gugu dadá e aquelas coisas assim, mas você ficou em silêncio por meses antes de começar a falar. Isso é o que o linguista chamado Stephen Krashen, que é um rapaz que fala mais de 30 línguas diferentes no mundo, ele chama isso do período silencioso. E ele fala assim, que para você aprender um idioma de uma maneira natural, você precisa desse período silencioso. Você precisa desse período que você só vai ouvir, que você só vai ler, que você só vai ter input e vai tentar entender, vai trabalhar em entender o que você está lendo e o que você está escutando. Isso é muito importante, gente. Pensa, se você não consegue entender, você não consegue falar. Tá, isso é simples, professor, mas fala de novo. Se você não consegue entender o inglês, você não consegue falar o inglês. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você consegue entender o inglês, às vezes, mesmo sem falar, você consegue se expressar e se comunicar. Deixa eu falar aqui para você uma história rapidinho que aconteceu. Estava aqui no Colorado, levei meu pai pro Chick-fil-A, um restaurante aqui que só vende coisas com galinha. E muito interessante, porque eles fecham no domingo, porque é um restaurante cristão, então eles fecham no domingo. Mas isso não é a parte da história. Qual é a parte da história que eu queria te contar? O rapaz, meu pai, de novo, eu falei pra você, ele tá aprendendo inglês, e o rapaz veio e perguntou alguma coisa pra ele. E o meu pai não conseguiu responder. Mas o que aconteceu? Ele entendeu o que o rapaz estava falando. O rapaz chegou pra ele e falou assim, would you like some ketchup? Você quer um pouquinho de ketchup? E o meu pai não conseguiu responder pra ele, ficou nervoso, mas meu pai falou assim, ó, sem falar nada, ele conseguiu se comunicar. Por quê? Por causa do poder do input. Se você consegue entender, isso já é mais de meio caminho andado. Gente, repete aí comigo. Input is king. Input is king. Se você esquecer tudo que eu falei na aula de hoje, lembra disso. Que você não começa falando que input is king. Que o input é rei e que você precisa desse tempo, sem a pressão de começar a falar. A única coisa que você precisa prestar atenção é em ouvir e entender. Em ler e entender. Input, repete comigo. Input is king. O segredo número 2 é parecido com o número 1. O segredo número 2 é o context is queen. Se o input é rei, o contexto é rainha. Ou seja, se o input é a coisa mais importante na hora de aprender inglês, para quem está começando principalmente, o contexto é a segunda coisa mais importante. Isso também responde aquela pergunta do aluno que fala assim, professor, como é que pode aprender inglês até 2 vezes mais rápido com a Bíblia? É isso aí. Se você chega numa escola tradicional, o que acontece? Você precisa aprender 2 coisas. Você precisa aprender o texto que eles vão usar e você precisa aprender o texto em inglês. Quando você usa a Bíblia para aprender inglês, o que acontece? Os textos você já conhece. Você sabe a história de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Adão e Eva, os milagres de Jesus, certo? Você já conhece tudo isso. Então o que acontece? Você não precisa aprender esse contexto. Você só precisa aprender essas histórias em inglês. Então só aí você já cortou 50% do seu trabalho aí de aprender a língua nova, certo? Porque você não precisa aprender o contexto. Outra coisa relacionada ao contexto, quando você aprende palavras separadas, que estão fora do contexto de uma frase, o que acontece? Você vai acabar aprendendo elas de uma maneira errada. Deixa eu contar uma história da minha mãe agora. Ela aprendeu uma música do Carpenter chamada Close to You, e ela gostava muito dessa música. Mas close, todo mundo sabe que é fechar. E ela aprendeu a música pensando que significava o quê? Fechei com você, porque close é fechar. Mas ela não sabia que close também era, pertinho, perto, certo? Então, essa música significa perto de você. Mas como ela não aprendeu o close dentro de um contexto, o que aconteceu? Ela se embaranou aí, certo? Então, pensa aí,
tem 50, tem palavras no inglês que tem mais de 50 significados diferentes. Então, se você não aprende elas no contexto, fica mais difícil, fica muito mais difícil. E eu não tô apenas te oferecendo uma frase para você aprender as palavras que estão dentro da frase, mas estou te oferecendo também um texto que você já conhece, que tem essas frases, que tem essas palavras. Então fica muito, mas muito mais fácil mesmo. Tá joia? Outra coisa. A mesma coisa no português, perdão. Você tem aqui a manga da camisa e aquela manga gostosa que você come, né? Que vocês têm aí no Brasil, a gente não tem o mesmo gosto de manga aqui nos Estados Unidos, mas tudo bem. Fica para outra hora. Se a sua mãe pede para você, fala, menino, vai lá na mercearia e compra 2 mangas. Você não vai na mercearia e vai voltar com uma camiseta, certo? Você sabe o que ela quer. É a ideia do contexto. Cada palavra, ela precisa estar dentro do contexto para você aprender a palavra do jeito certo. E é por isso que na Semana do Inglês com a Bíblia, eu não vou te ensinar palavras isoladas. Eu vou te ensinar palavras dentro de um contexto. O terceiro segredo chama-se Affective Filter. Todos esses segredos vieram do mestrado. Lembra que eu te falei dos $30 mil, né? Que você está aprendendo aqui, o que eu tive que pagar tudo isso, você está aprendendo aqui comigo de graça. Affective Filter, outra ideia do Krashen. Tá? O que é o Affective Filter, professor? O Affective Filter é o filtro afetivo. O Krashen fala assim, se você tem aqui o input, que a gente já falou tanto, né? Principalmente comprehensible input, que é o input que você consegue compreender. A gente vai falar mais sobre isso na segunda aula. E se você tem um Affective Filter, e o Affective Filter está alto, o que acontece? O input vai vir, vai bater no Affective Filter e vai voltar. Não vai existir aquisição de língua. Aquisição de língua é outra palavra para essa internalização. Lembra que eu falei para você que eu não gosto de usar a palavra memorizar, mas internalizar, certo? Então, veio o comprehensible input, o input compreensível, bateu no Affective Filter, não existe internalização, não existe aquisição de língua, certo? O que acontece quando você derruba esse Affective Filter? O Comprehensible Input passa direto e existe aquisição de língua. Muito importante. Tá, mas a pergunta sua é, professor, o que é o Affective Filter? O Affective Filter é o seguinte, é um filtro que sobe quando você tem emoções negativas relacionadas ou aprendizado de qualquer coisa. Isso aqui não é só para inglês não, tá? É para qualquer coisa. Então, se você tá com medo, tá com vergonha, tá sentindo qualquer emoção negativa, o que vai acontecer? Seu filtro afetivo vai subir e não vai passar a aquisição, você não vai passar o Comprehensible Input, você não vai ter aquisição. Pensa aí na primeira aula de escolas tradicionais, o que acontece? Você chega lá, você já tá nervoso, porque já tem outras pessoas, tem o professor lá, você não conhece ninguém, você já tá com medo, você já tá nervoso, o professor te põe para falar alguma coisa, o que acontece? A vergonha sobe mais ainda, o filtro afetivo tá lá em cima, não existe aquisição, não existe aprendizado. E aqui no Aprenda Inglês com a Bíblia, o que acontece? Você pega o texto sozinho, de pijama em casa, com o seu chazinho, com o seu cafezinho e começa a tentar entender esse texto, certo? A gente vai te dar os materiais na segunda aula e tudo mais, tá? Mas você vai começar a entender esse texto devagarzinho, certo? Sem pressão, seu filtro afetivo vai estar baixo, vai começar a ter aquisição de língua, você vai internalizar essas frases, tá? Você vai internalizar as histórias e o seu nível de entendimento do inglês, tanto lido quanto ouvido, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, e vai chegar uma hora que você vai falar o quê? Tô pronto para falar. E essa é a ideia, tá? Esses foram os 3 segredos. O quarto segredo... Ué, professor, mas não era só 3? Vou dar um de bônus para vocês, mas não vai ser hoje, vai ser na próxima aula. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a Bíblia que eu recomendo para você aprender inglês. Você não pode perder a segunda aula. Eu tenho certeza que depois dessa aula abriu aí na sua cabeça um universo de possibilidades novas, coisas novas que você não sabia sobre como aprender inglês da maneira correta e que você está se sentindo muito mais confiante que você pode sim e vai aprender inglês. Mas não se engane, você lembra da história do Davi e Golias? Pois é, e assim como Golias, o inglês também é um gigante. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história e de como alunos meus estão enfrentando esse gigante e conseguindo resultados. Mas eu preciso de uma coisa de você. Eu preciso do seu compromisso. Eu preciso que você se comprometa a estar aqui em todas as aulas da Semana do Inglês com a Bíblia. Topa? O inglês é um gigante para muitas pessoas e só quem já enfrentou esse gigante sabe como é. Sabe o compromisso que exige, as horas que exigem, às vezes horas de estudo, mas como a gente conhece já a história do Davi e Golias, é possível. É possível. Com Deus, tudo é possível. Eu gosto de fazer essa analogia e sempre pensar que existem 2 tipos de alunos.
O primeiro tipo de aluno é o aluno Saul, né? O aluno Saul é aquele que desistiu, que às vezes nem começou. A hora que viu o gigante do inglês, falou assim, não, isso aqui não é para mim, acabou. E o aluno Davi, que é o aluno que mesmo com as suas limitações, continua aí enfrentando o gigante dia após dia até conseguir a vitória. Porém, independentemente de qual dos dois você seja, na próxima aula nós vamos enfrentar esse gigante juntos. Eu vou te mostrar na prática que esse gigante não é tão assustador assim. Que você pode, de maneira natural, aprender essa língua seguindo os passos que eu vou te dar na semana do inglês com a Bíblia. Deus, que é o principal, você já tem. E eu tô aqui para te fornecer as armas certas. Como é que você fala aí no Brasil, né? Funda. Foi isso que Davi usou para matar o gigante Golias, certo? Então, eu vou te dar a funda e as ferramentas todas que você precisa para enfrentar esse gigante de uma vez por todas. Então, fique ligado na próxima aula, porque nela eu vou te mostrar exatamente como você vai vencer esse gigante do inglês. E vamos fazer isso lendo e refletindo justamente nessa passagem do Davi e do Golias. Olha que incrível! Mas antes, eu preciso que você faça umas coisinhas para mim. E essas coisinhas vão mudar o rumo do seu aprendizado e a forma com que você enfrenta esse gigante. Aqui embaixo do vídeo tem um espaço para você responder essa pergunta. Que tipo de aluno é você? Você é Saul, que viu o gigante Golias e tremeu nas bases? Ou você é Davi, que não pensou duas vezes e foi lá enfrentar o gigante Golias? E aí, você é Davi ou Saul? Comenta aqui para mim. Eu preciso que você tenha isso em mente daqui até a próxima aula. Por quê? Porque vai te dar muito mais confiança para entrar na segunda aula já tinindo, já pronto e já confiante para ter certeza que você vai aprender inglês. E se você estiver inspirado, você pode também complementar aqui embaixo nos comentários respondendo a seguinte pergunta. Qual é o seu maior desafio na hora de aprender inglês? E segunda, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu nessa aula? E é muito importante para eu saber isso. Por quê? Porque sabendo das suas dificuldades, das coisas que você está aprendendo, fica muito mais fácil para eu te ajudar. Amém? Além disso, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, você precisa apertar no botão aqui embaixo e fazer parte desse grupo. Ah, professor, mas os grupos são uma bagunça normalmente. Não, esse grupo é super silencioso. É um grupo que eu somente vou estar mandando mensagem para vocês. E o mais importante, o link para as duas próximas aulas eu vou estar mandando para lá para vocês. E também o link para você fazer o download do material das aulas. Então, é super importante que você esteja nesse grupo, tá? Então, aperta o botão aqui embaixo e entra lá no grupo do WhatsApp agora. E é isso, espero que você tenha gostado tanto das aulas quanto eu gostei de preparar essa aula aqui para vocês. Gente, também eu fico muito emocionado de saber que tem tantas pessoas engajadas e comprometidas em aprender inglês com a palavra de Deus. Que bênção, que experiência maravilhosa! Olha só tudo que nós vimos hoje. Porque os cristãos têm mais chance de aprender inglês, como aumentar o seu vocabulário e ter mais confiança na hora de falar, como acelerar os seus estudos e aprender em meses o que levaria anos, e os 3 segredos que nenhum outro professor conta para os alunos. E eu espero que você esteja tão animado quanto eu para a nossa próxima aula, que o tema vai ser Treinando Inglês com a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que você já está preparado para chegar aqui na próxima aula e vencer o seu gigante. E não se esqueça que ainda essa semana, ó, vou te revelar o 4º segredo, vou te mostrar a Bíblia que eu recomendo você ter para estudar inglês. Vamos fazer uma oraçãozinha para acabar? Estende a sua mão aí. Senhor, muito obrigado por essa aula, obrigado pelas coisas novas que nós aprendemos, obrigado por essa analogia do Davi e do Golias, de saber que mesmo que tenham gigantes na nossa vida, como é o caso do inglês aqui pra gente, que a gente pode enfrentar qualquer gigante com o Senhor do nosso lado. Muito obrigado, a gente espera no Senhor que a gente vai aprender muito mais durante essa semana, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, nos vemos na aula 2. Eu te espero lá, hein? Não perca. Se você gostou da aula de hoje, traz um amigo, traz uma amiga. Não se esquece, é de graça, tá bom? May God bless you. Te vejo na aula 2.